Toda honra, toda glória e todo louvor sejam tributados a Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que é descrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, aquele que é, que era, que há de vir, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e com seu sangue lavou dos nossos pecados, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Estamos de veras alegres e felizes por a segunda vez consecutiva estarmos aqui nesse conclave espiritual, nessa festividade, presidida pelo reverendo pastor Rafael Santos. Deus possa abençoar a sua família, seu ministério, a sua vida, em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida dos irmãos, dos pregadores que estão na nossa retaguarda, pastor Eden Carlos, esse homem de Deus, nosso amigo, pastor Erismar Miranda, pastor Isaías Oliveira, missionário e pastor Adalta, nossos pastores que estão ali na cidade de Barra do Corda, pastor Coubit Amaral, pastora Girlane e também a minha esposa, esse instrumento de Deus e presente para a minha vida. Capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 28 de Atos dos Apóstolos. Os irmãos procurem e vamos ler a inerrante e poderosa palavra de Deus. Capítulo 28, do versículo 1 em diante. E eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. E o povo bárbaro usou conosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo, ou em outras traduções, fogueira, recebeu a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. E tendo ajuntado um maço de gravetos, pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na sua mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada da mão, diziam uns aos outros: sem dúvida, este homem é assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não deixa viver. E tendo ele sacudido o animal no fogo, não sentiu mal algum. Mas eles aguardavam que inchasse, ou que caísse, repentinamente caísse morto. Glória a Deus. Podeis assentar os irmãos que estão em pé, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Aqui nesse texto ora lido, o que eu acho interessante do livro de Atos é que do capítulo 1 ao capítulo 16, nós vamos ver a igreja, ela crescendo, a igreja galgando, a igreja, ela prosperando com os apóstolos e com a manifestação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E nós vemos a igreja, ela ganhando terreno, ganhando espaço, em meio à sociedade que vivia. Mas o que eu acho interessante é que no capítulo 1 ao capítulo 15, o capítulo 15 é a última vez que aparece falando a respeito dos demais apóstolos. No concílio ali em Jerusalém, aonde é mencionado o nome de Pedro e de Tiago e os apóstolos naquela reunião. Do capítulo 16 ao capítulo 28, o evangelista Lucas, ele vai narrar somente acerca de um dos ícones da igreja primitiva, o apóstolo Paulo. Lucas vai narrar as experiências de Paulo. Lucas vai narrar as experiências, viagens missionárias e também o ministério do apóstolo Paulo. Todos os apóstolos aparecem do capítulo 16 ao capítulo 28, e o cenário se abre para o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E nós vemos, irmãos, que Lucas vai relatar as viagens, vai relatar o ministério de Paulo de forma sucinta, para que ali nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi marcado para servir. O apóstolo Paulo, ele é marcado para servir na sua geração. Lucas vai relatar os momentos amargos, como foi esse naufrágio.
que o apóstolo Paulo, ele menciona na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, o apóstolo Paulo, ele vai narrar acerca de muitos naufrágios, um dos naufrágios é este naufrágio na ilha de Malta, e nós vemos que Lucas vai relatar a questão das amarguras do apóstolo Paulo, os seus momentos tribulosos, os seus momentos de intempérie, porque, irmãos, quem foi marcado para servir, vai ter momentos difíceis na caminhada. Quem foi marcado para servir, nem sempre vai ser um mar de rosas, não, vai ter momentos difíceis na caminhada, mas o Deus que te chamou, o Deus que me chamou, Ele vai te sustentar até o fim, para a glória e louvor do seu eterno e poderoso nome. Jesus que te chamou vai te sustentar. E o apóstolo Paulo, ele vai relatar aqui, o evangelista Lucas, acerca do ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele mesmo fala das marcas, no capítulo de número 6 da epístola aos Gálatas, ele diz: eu tenho em meu corpo as marcas do meu Jesus, eu tenho em meu corpo, ninguém tira de mim, eu não caí aqui de paraquedas, eu não vim aqui por acaso, eu tenho no meu corpo as marcas do meu Jesus. Quem pode adorar Ele? Quem tem as marcas, quem pode adorar? Oh meu Deus do céu, eu sinto a presença do Mengo Nazareno aqui, irmão. Ele estará aqui nesta reunião, essa tarde, essa noite, bendito seja o nome do Senhor. Mas como foi que Paulo veio parar nesse naufrágio? É necessário voltarmos a alguns capítulos da Bíblia Sagrada. No livro de Atos, capítulo de número 20, o apóstolo Paulo está na cidade de Éfeso, na terceira viagem missionária. Quando o apóstolo Paulo está despedido dos anciões na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo sente o desejo de ir a Jerusalém, mas o Espírito Santo já havia declarado que ali em Jerusalém lhe esperariam tribulações e prisões na vida do apóstolo Paulo. Mas mesmo assim o apóstolo Paulo foi, porque quem é marcado para servir, pastor Edencarlo, ele dá cara a tapa mesmo, ele vai de qualquer jeito, ele vai porque ele tem a marca, bendito seja o nome do Senhor. No capítulo de número 21, o apóstolo Paulo é preso no templo. No capítulo de número 22, o apóstolo faz um discurso em sua defesa, ele prega para os seus algozes. No capítulo de número 25, o apóstolo Paulo pede para ser julgado em Roma, porque ele tinha cidadania romana ganhada por direito dos seus pais, que eram comerciantes ali, e muito ricos. Ele compra uma cidadania romana. Então Paulo, ele vai a Roma e embarca em uma embarcação rumo à cidade de Roma, e ali há um vendaval, há uma tempestade, e o barco se despedaça, e o barco se destrói no meio da caminhada, irmão. O barco se destrói no meio da caminhada, ele joga os seus produtos no mar. Há prejuízos, porque muitas das vezes quem é marcado para servir vai ter prejuízo no meio da caminhada, mas não te preocupa, o Deus que é poderoso para nos dar tanto aquilo que pedimos ou pensamos, Ele vai te sustentar até o fim, em meio aos prejuízos da vida. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Então há um prejuízo, irmão, o barco se despedaça. Mas pregador, mas por que o barco se despedaça, irmão? É porque Deus está mais preocupado com as pessoas do que com as coisas. Eu vou repetir isso: Deus está mais preocupado com as pessoas do que com as coisas. As coisas se perderam, houve prejuízo, mas Deus, Ele sustentou as pessoas que estavam naquela embarcação. Eu tenho uma palavra rema para você essa noite. Quem levanta a mão para receber, cuidado para você não perder o ministério por causa das coisas. Cuidado para você não perder a seu ministério por causa das coisas. Cuidado para você não perder a sua família por causa das coisas, porque as pessoas são insubstituíveis. Deus dá casa novamente, Deus dá carro novamente, mas as pessoas são insubstituíveis, e você
tem que dar valor às pessoas, à tua família, à tua casa, ao teu ministério. É maior do que as coisas materiais. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E nós vemos, irmãos, que os discípulos, ou seja, aquelas pessoas, elas vão para as margens da ilha de Malta, elas vão embarcar e vão ali para as margens daquela ilha. E nós sabemos, irmãos, que essa ilha ficava a 80 quilômetros da cidade italiana chamada Sicília. E o apóstolo Paulo, nós vimos que ele vai nessa embarcação e se despedaça, se perde a embarcação e as coisas. Mas o que eu acho interessante é que a Bíblia diz, pastor Erismar Miranda, é que as pessoas, elas se agarram nos destroços do navio e vão para a beira da praia. Ei, irmão, as pessoas se agarram nas coisas, nos destroços, e vão para a beira da praia. Porque isso não importa como você vai chegar, não importa como você vai chegar do outro lado, importa que você vai chegar, importa que você vai atravessar esse mar. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Muitos ali sabiam nadar e dão braçadas. Muitos ali sabiam nadar e dão braçadas, mas outros seguram nos destroços e vão para a beira da praia. Nós estamos aqui com o pastor Erismar e pastor Eden Carlos, homens de braçada, já deram muito braçada na vida, mas muitas das vezes eu não posso me comparar ao ministério deles, porque eu sei do meu lugar e da minha posição. Esses homens já deram braçada na vida, mas nós que às vezes estamos começando, estamos agarrados nos destroços, mas nós vamos chegar lá também. Nós vamos chegar lá também. Quem vai chegar? Levanta a mão, levanta a mão. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar. Você vai chegar do outro lado. Não importa como você vai chegar, mas nem que seja agarrada nos destroços, não desista, não desista. Você vai chegar, você vai atravessar essa luta, você vai atravessar. Oh, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quando eles chegam na praia, a fogueira estava acesa pelos bárbaros. Mas o que eu acho interessante aqui, irmão, a fogueira estava acesa. A fogueira estava acesa. Mas porque eu acho interessante é que tem muita gente que até acende fogueira, mas manter o fogo aceso é outra coisa, pastor Erismar. Manter o fogo aceso é outra coisa. Tem gente que até acende fogueira, pastor Eden Carlos, mas manter o fogo aceso é outra coisa. Ei, irmão, eu falo para os pregadores e os cantores. Você muitas das vezes tem o microfone na mão, o fogo está aceso, a labareda está acesa, mas quando senta, o fogo apaga. Ei, meu irmão, ei, pregador, ei, cantor, se você acendeu o fogo, continua com o fogo aceso em nome de Jesus. Continua com o fogo aceso em o nome de Jesus. Tem gente que pensa que a gente não percebe. A gente percebe, irmão. Quem é que tem fogueira acesa? Pastor Rafael. A gente percebe quem é que tem fogueira acesa na vida. Oh, meu Deus do céu, eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Oh, Arabai, eu sou. Meu Deus do céu. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Jesus. Ai, ai. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo desce e vai pegar gravetos, irmão. Aqui eu entro no X da questão, marcados para servir. O apóstolo Paulo, ele ficou conhecido nessa embarcação porque ele ganhou a confiança do centurião, porque o apóstolo Paulo disse para o centurião: ninguém na embarcação vai se perder, ninguém vai se perder, não se preocupe, vai perder as coisas, vai perder a embarcação, mas ninguém vai se perder, todo mundo vai ficar intacto, todo mundo vai ficar intacto de pé, ninguém vai se perder.
Aí, irmãos, o apóstolo Paulo poderia ter delegado tarefas, mas ele não fez. Ele ganhou conceito dentro daquela embarcação. Ele poderia ter dito: ei, vai pregar graveto ali para mim, rapaz, vai pregar graveto ali para mim. Mas ele não fez. Ele decidiu ele mesmo ir catar. Porque quem é marcado para servir não consegue ver o fogo aceso se apagar. Ai, o sébia sou. Quem é marcado para servir não consegue ver o fogo aceso se apagar. Eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou deixar esse fogo apagar, não. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar esse fogo se apagar. Ele vai continuar aceso. Se depender de mim, o fogo não apaga. Se depender de mim, o fogo não apaga. Se depender de mim, o fogo não apaga. Ei, se depender de você, o fogo não apaga. Se depender de você, o fogo não apaga. Só quem crê nessa palavra, levanta a mão aí. Raio meia sé. Aranha o sou rabanaia saio. Arena machébia naia sou rabassou. Oh meu Deus do céu. Porque quem é marcado para servir não se acha superior a ninguém. Ele tem no seu conceito a simplicidade do Evangelho, irmão. Ele tem a simplicidade do Evangelho de Cristo. Ele não se soberbece, porque Jesus diz: aquele que quiser ser maioral deve ser servo de todos. Deve ser servo primeiramente de todos. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Você é conhecido pelo teu serviço. Você é conhecido pelo teu serviço. Palavras, elas muitas das vezes convencem, mas é o teu testemunho e o teu exemplo que arrasta. Palavras convencem, mas é o teu testemunho e o teu exemplo que arrasta. Então, dê testemunho, serve com integridade, com interesse de coração, na presença de papai, que ele vai te honrar, na terra. Oh, aleluia. Mas o apóstolo Paulo sai da embarcação, pega graveto e uma víbora pendura na sua mão. Pega na sua mão. Ei, irmãos, essa víbora, quando pega na mão de Paulo, Paulo já conhecia a astúcia da serpente. É por isso que ele diz em 2 Coríntios capítulo 11, quando ele diz à igreja de Corinto, a partir do versículo 2: estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque tenho vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a saber, o marido que é Cristo. Mas eu temo, assim como a serpente enganou a Eva, vós sejam persuadidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo sabia a astúcia da serpente. O diabo quis pôr um ponto final na vida do apóstolo Paulo ali. Irmãos, isso foi uma intervenção maligna. Se o apóstolo Paulo tivesse tombado na ilha de Malta, ele não teria escrito as cartas pastorais. Ele não teria escrito as cartas pastorais e muitas outras coisas feitas pelo reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Aí, irmãos, essa víbora era chamada víbora áspide, uma víbora que residia nas regiões da Europa. O seu veneno era letal, mortal, porque ela, quando acometia alguém, irmãos, de 100 pessoas, somente 4 escapavam. Era um veneno letal e mortal. A carne começava a apodrecer, o veneno entrava nas veias e nas artérias e estourava. Então a pessoa tinha hemorragia interna e morria por insuficiência renal. É isso que acontecia no veneno da serpente. Mas quem foi marcado para servir, o veneno da serpente não tem vez. O veneno da serpente não tem vez. Ele está marcado por Deus. Oh, aleluia. Mas eu acho interessante aqui, eu caminho para o final, vou encerrar. A serpente agarra a mão de Paulo. Aqui tem uma revelação. Por que a serpente agarra a mão de Paulo, pastor Eden Carlos? É porque, irmão,
Por que a serpente não agarrou no antebraço? Por que a serpente não agarrou no pescoço? Por que a serpente não agarrou no colo, no peito do apóstolo Paulo? Porque dependendo do tamanho da serpente, ela pode saltar grande distância, mas não, ela agarrou na mão, porque mão fala de autoridade, mão fala de poder, mão fala de honra, mão fala de trabalho e mão fala de serviço. Eu vou provar na Bíblia, capítulo de número 24 de Gênesis, capítulo de número 24, versículo 18, a Bíblia diz que Rebeca sai ao encontro de Eliezer com o cântaro na mão, servia água para Eliezer e também para seus 10 camelos. Capítulo 41 de Gênesis, a Bíblia diz que José, ali honrado por Faraó, quando o Faraó diz para José: não tem ninguém no Egito maior do que eu, acima de tu, mas ninguém na terra do Egito pode, a partir de hoje, levantar a mão ou o pé sem a tua permissão, José, e colocou um anel na sua mão, autoridade, honra e poder. No capítulo 15 de Lucas, diz que o filho pródigo volta para casa envergonhado, volta para casa envergonhado e sem autoridade. O pai trata de colocar um anel na sua mão, a autoridade voltou, a honra voltou para a tua mão, meu filho, a honra voltou e a autoridade voltou para a tua mão. Mas eles veem a víbora na mão de Paulo e diz: oh homem sem sorte, oh homem sem sorte, escapou do mar, mas a justiça não deixa ele viver, porque eles adoravam uma deusa chamada Dix. Essa deusa para eles, ela punia as pessoas que eram naufragadas, que morriam dentro do mar. Quando eles veem a víbora pendurada na mão, eles dizem que o apóstolo Paulo vai inchar e vai morrer, mas quem é marcado para servir, ele não incha, mas ele cresce, mas ele cresce para a glória de Deus. Irmãos, aí quando eles veem a víbora pendurada na mão, ele vai morrer, ele vai inchar e vai morrer, ele vai inchar e vai morrer. Mas eles olham e não acontece nada, eles conheciam a potência do veneno da serpente, mas eles não conheciam o Deus que Paulo servia. Eles julgaram o apóstolo Paulo pela serpente, mas o veneno não faria efeito algum sobre a vida do apóstolo Paulo. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Deus às vezes permite a serpente às vezes te atingir, mas o veneno não vai te matar. A serpente atingiu uma coisa, mas o veneno fazer efeito é outra coisa. Você lembra de Marcos capítulo 16 versículo 15 em diante? Marcos vai dizer, Jesus vai dizer para Marcos, ou Marcos vai dizer naquela citação: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não quer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem: em meu nome expulsarão demônio e falarão novas línguas, pegarão na serpente e não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você lembra de Lucas de número 10 versículo 19? Jesus vai dizer: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo não vai fazer efeito na tua vida. Eles conheciam a serpente, eles conheciam o veneno da serpente, mas eles não conheciam o Deus que Paulo servia. O Deus que Paulo servia é maior do que a serpente, irmão. Essa serpente não vai te matar, essa calúnia que levantaram com a tua vida não vai te matar, não vai não. Você vai sair dessa situação e Deus vai te honrar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Havia chuva e inverno, mas o apóstolo Paulo disse: eu não vou deixar o fogo se apagar. O fogo vai continuar aceso, depender de mim. O fogo vai continuar aceso para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. O fogo não vai se apagar. Eu não vou ser desonrado. Eu tenho autoridade, eu tenho poder, eu tenho um trabalho nas minhas mãos. Eu ainda vou fazer muito pelo reino, e essa serpente não vai me destruir, não vai me matar, porque eu vou vencer em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus olhou para as mãos de Davi
Davi, em Crônicas, capítulo de número 22, versículo 8. Deus olhou para as mãos de Israel. Em Isaías 59, versículo 3. Deus olhou para as mãos de Jesus, irmão. No capítulo 13, versículo de número 6 de Zacarias, quando Jesus vai entrando aos portais da eternidade, ali no Salmo 24, é uma prefiguração ali da ascensão de Cristo. Ali em Atos dos Apóstolos, Jesus vai entrando pelos portais da eternidade. Então alguém brada e diz: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. Aí alguém desavisado diz e pergunta: mas quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, Ele é o Rei da Glória. Alguém pergunta de novo e diz: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos a entradas eternas. Quem é? E vai entrar o Rei da Glória. Mas quem é esse Rei da Glória? O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quem pode adorar o Rei da Glória? Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão essa noite, adore a Ele, para a glória e o louvor do nome do Senhor. Roma era o destino, mas Malta era o processo. Muitas das vezes vamos passar pelo processo, irmão. Vamos passar pelo processo para chegarmos ao propósito. Para chegarmos ao propósito. Havia um propósito. Paulo tinha que passar ali para ir para Roma, mas ele haveria que passar pelo processo de Malta. Ei, a luta que tu está atravessando é um processo. Essa dificuldade que tu está atravessando é um processo. Mas você vai atravessar, rapaz. Você vai atravessar e vai chegar em Roma. Você vai chegar em Roma, para a glória e o louvor do nome do Senhor. Amém.